Oi pessoal, tudo bem? Bora para nossa resenha de hoje. Cara, nós vamos falar sobre um livro, gente, que me deixou assim, ó, eu vou voltar a usar o meu bordão, em choque. É chocante, gente, uma literatura, um livro que você fala, cara, como pode? Vamos lá, qual livro, gente? Sweet Tokyo. O nome já é bem, né? Você fica assim, o que será que tem nessa história? E a capa, então, né, gente, vai deixar a gente mais curioso ainda. Sweet Talk é um livro super, ultra, mega moderno da Giovanna Madalosso, brasileiríssima. Esse livro foi publicado em 2020 e ele sacode as estruturas, meu povo, porque tem uma temática ou várias temáticas extremamente atuais que nos colocam assim em estado de profunda reflexão e parece que você leva um soco na boca do estômago toda vez que você começa um capítulo novo. Então, gente, assim, ó, falar pra vocês que eu fiz uma lista. Olha isso aqui, ó. Essa lista, porque eu tinha tanta coisa que eu não lembrava mais só de cabeça, precisei anotar. Então eu anotei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas sociais importantíssimos e que para você que vai fazer Enem, para você que vai fazer vestibular, que precisa de repertório sociocultural, gente, isso aqui, ó, é a pegada, tá? Repertório sociocultural, 6 possibilidades de discussão em uma única obra. É muito rico, muito valioso. E também, gente, a leitura é uma delícia. Você lê isso aqui, você nem vê. Então, assim, ó, quais assuntos aparecem aqui? A gente tem estupro, abuso infantil, inversão dos papéis, ou seja, inversão da ordem da família tradicional, gravidez não planejada e, consequentemente, aí tem um pouquinho de ideia de aborto, tem um pouquinho de ideia de doação de filho, uma coisa assim complexa, né? Críticas às redes sociais, saúde pública sucateada e também tem uma questão de sexualidade aqui, que vale muito a pena ser explorada. Então, deu mais de 6, né? Vocês viram. Então, vamos lá, gente. O que nós temos aqui de tão grandioso, de tão fora da curva nessa história? Nós vamos ter, primeira coisa, 2 perspectivas. Nós temos a perspectiva da história sendo contada pela empregada, a Maju, que tá sequestrando a filha Cora, bebezinha, menininha de 4 anos. Não é um spoiler, porque isso aqui já é o primeiro capítulo, você já entende tudo que tá acontecendo. A Cora vai ser sequestrada aí pela babá, né? Mas a criança nem percebe, ela é uma criança, né, gente? A babá sequestrou porque ama, porque quer pra ela, certo? E nos outros capítulos, a gente tem uma narrativa na perspectiva da dona da casa, né? Da patroa, da dona Fernanda, que vai contando também, no entremeio desse sequestro, o fracasso do seu casamento. Então, a Fernanda é casada com o Kaká, ela é uma produtora de cinema, ela produz documentários e lá pelas tantas ela vai se apaixonar pela Yara, vai ter um caso amoroso com a Yara, que é uma... Ela grava, né? Ela é uma pesquisadora, ela que grava os diretora aí de gravação desses documentários que a Fernanda produz. Então ela é muito bem sucedida, ganha muito, ela sustenta a casa e o marido, Kaká, ele é meio assim... Ele é colocado numa posição de inútil, né? Ele não trabalha, ele abriu mão do trabalho para cuidar do filho, da filha. Então ele vive esse mundo assim de cuidar mesmo, de botar roupa para lavar, né? De preparar comida, de organizar o passeio da escola, essa coisa toda que até então, na família tradicional, é feita pela mulher. Então, se eu digo que o homem é inutilizado nessa inversão de papéis, automaticamente eu estou dizendo que a mulher, quando está nesse papel, também é inútil. Veja a gravidade de a gente dizer que o Kaká... Vocês estão me entendendo, né? De dizer que o Kaká é inútil nessa história. Ele não é inútil, né? Ele parece inútil, mas ele é o cuidador da casa, enquanto que a Fernanda é a provedora. Então há uma inversão no sentido de nos fazer questionar essas imposições. Então a pergunta é: quem é que deve cuidar da casa? É a mulher? É a essência? Ela foi criada para isso? O homem é que tem que prover a casa? Se o homem não for o provedor do dinheiro, ele é um infeliz, ele é um inútil, ele é... Entende o questionamento? Então essa
essa forma, né, que aparece aqui quando você vai tendo contato, esses encontros que elas duas vão tendo, né, a Fernanda e a Yara, e no meio desses encontros tem todo um desejo, né, tem toda uma coisa carnal ali, um sentimento. Tem o questionamento da Fernanda e ela se sente muito mal, não por ela ter uma amante, veja, ela se sente mal porque ela não é a dona de casa, ela não é a bela recatada e do lar. Então esse questionamento e o sentimento de que ela tem de que o marido dela é um inútil é toda uma imposição social. Há toda uma construção social aí, porque ela se sente mal e a gente não tem a perspectiva dele, a gente não sabe se ele tá mal por isso, sabe? Então é muito interessante o casamento colocado aí em dúvida de uma forma extremamente moderna, gente, extremamente contemporânea. Veja, esse romance tem 2 anos de nascimento, ele tá falando com a gente agora, né? Ele tá questionando o papel da Fernanda, mas ele também tá questionando o meu papel. E aí? O seu, qual é o seu? Tem papel? Não tem? Cada um precisa cumprir, a gente pode viver como a gente quiser. É genial, gente, é genial. Bom, nisso tudo, esses são os capítulos, se eu não me engano, os capítulos ímpares do romance. A gente tem esse questionamento, né? E essa questão da sexualidade, porque a Fernanda também se descobre homossexual, né? E tudo colocado aqui pela visão dela. Nos outros capítulos, a gente tem a visão da Maju, que é a babá. Então, ela vai contar muitas coisas que aconteceram na vida dela. Ela vai contar quando ela foi estuprada, né, por um porteiro. Ela vai contar como ela foi abandonada pelo marido que ela amava muito porque ela precisava trabalhar, né? Ela tinha que ficar a semana toda na casa da Fernanda e ela tinha, gente, é terrível quando você vê isso. Ela tinha um dia de visita íntima. Quem tem visita íntima são presos. E a Maju tem visita íntima também, porque ela queria engravidar, né? Então ela fez a Fernanda fez todo um trabalho emocional aí na cabeça dela, porque ela queria pagar um salário melhor para a Maju ficar o dia 24 horas na casa cuidando da menina. Então falou assim, ó, você descobre aí quando você tá no dia fértil e nesse dia fértil você tem a visita íntima para você poder engravidar. Gente, isso é desumano. Isso é uma coisa assim, é exploração de mão de obra, né? Como é que você faz isso com a pessoa? Imagina uma visita íntima. É terrível, né? Então nesse meio também a gente vai conhecer outras empregadas, então a gente vai ter essa coisa. Uma delas que é a Neide, né, que vai ter mais uma gravidez indesejada, não tem pai essa criança, o pai não tá nem aí, só transou com ela e foi embora. Ela se preocupa em como é que ela vai criar, ela mora na casa da patroa, como que ela vai fazer pra poder dizer que tem mais um filho, então ela abandona essa criança, é todo um rolê. Tem essa coisa então das famílias mal planejadas, desorganizadas, como ficam essas crianças, esse sentimento, né, então... Em um determinado momento também a Yara leva a Fernanda para uma tribo indígena e aí vai ter toda uma descrição desses costumes, da importância desse povo. Então assim, traz à tona uma parte da população que a gente quase não vê, que a gente quase não fala sobre, né, que são os indígenas. Então tem essa questão aqui também. Vai ter uma questão de rede social. Gente, o livro é muito rico, vale muito a pena, tá? É uma super obra e é isso, não vou falar mais nada, porque eu acho que com o que eu já falei até demais. Gente, ó, supimpa, muito bom, perfeito, chocante, maravilhoso, não tenho mais palavras pra falar. E tem o rolê do sequestro aqui, tá, gente? Que vocês precisam chegar até o fim. Então, veja, vale muito a pena. Essa é a minha super dica de leitura pra vocês. Uma ótima semana, pessoal. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais, galera!